Namastê, tudo bem com você? Espero que sim. Aqui tudo bem também. E inspirada nessa nova playlist que eu tô lançando, que eu quero conectar mais tudo que eu já estudei e aprendi até agora, que é o Ashtanga Yoga e a psicanálise, que eu formei em psicologia, né? Então, afinal, nenhum conhecimento pode ser perdido nessa vida. E agora eu tô sentindo esse chamado de juntar, porque é o que eu tô sentindo na minha própria prática e que tudo começa a fazer sentido, por eu estou aqui para compartilhar com você. Hoje eu vou falar sobre o conceito de setting analítico e como isso se relaciona com a prática do Ashtanga Yoga. Primeiro, então, vamos conceitualizar o que é o setting analítico. Dentro da psicologia e dentro da psicanálise, eu vou falar mais especificamente da psicanálise, mas eu sei que em todos o contexto de psicoterapia existe um setting. O setting é o lugar, o espaço e a configuração dos encontros entre analista e analisando, para que esses encontros sejam seguros. Como assim seguros? Seguros e que esse local, este tempo e espaço onde o encontro vai acontecer, ele é um lugar onde a pessoa se sinta segura e confiante para poder abrir o que é o mais importante, que é desvelar o inconsciente. E é para isso que serve a análise, a proposta da análise é essa. Então, só para colocar aqui num contexto, dentro do contexto da psicologia, existem vários tipos de psicoterapia, seguindo várias correntes teóricas. Existe a corrente comportamental, existe a corrente humanista e existe a corrente da psicanálise, que são as três principais. E agora, mais fortemente também, está tendo a corrente transpessoal, que também trabalha com uma parte bem mais também espiritual da mente humana, porém, eu não estudei muito a fundo essa corrente ainda. Então vamos para onde eu sei, que eu posso falar para você. A gente pode trabalhar num nível mais do consciente, que para mim se encaixaria mais na parte comportamental, na corrente comportamental. Ou a gente pode trabalhar num nível subconsciente, ou a gente pode trabalhar no nível do inconsciente. E qual que é a diferença da psicanálise com as outras terapias? É que a psicanálise foi a primeira corrente teórica que descobriu o inconsciente. Freud descobriu o inconsciente através do uso de terapia com os seus pacientes que tinham dores e que ele curou com o uso da indução pela hipnose. Então, a hipnose acontece o quê? Quando você hipnotiza uma pessoa, você tira a consciência dela, ou o ego, também podemos dizer. Quando você tira, você consegue ir direto lá no inconsciente, lá onde está realmente a sementinha do problema, a raiz, e você consegue tirar essa raiz que seja do que esteja o problema. Depois ele foi descobrindo que com a hipnose a pessoa podia se curar, mas depois o problema voltava, porque ela não estava consciente e ela não fez nenhum esforço para que a mudança acontecesse. Por isso ele desenvolveu com muito estudo e testes e é por isso que ele escreveu muitos livros. Inclusive, no começo ele fala uma coisa e depois com o tempo ele vai vendo com a experiência que as coisas são sempre imutáveis, e depois existem outros teóricos da psicanálise que vão também observando e modificando a teoria, porque é uma teoria viva. Assim como os seres humanos, a humanidade, tudo está sempre mudando e evoluindo. Enfim, mas com a observação principalmente como você conseguiria curar uma pessoa apenas com hipnose, até problemas físicos, que pareciam físicos, mas na verdade não eram. Freud foi descobrindo e estudando o conceito do inconsciente, certo? Então, o inconsciente tem relação com tudo que foi formado a partir do momento que a gente é concebido. A gente tá dentro do útero da nossa mãe e depois, até mais ou menos uns 5 anos de idade, a gente tá nessa formação do inconsciente. A gente vai elaborando com palavras a nossa vida, colocando
objetificando mais as coisas, colocando significados e vai formando o ego. E aí o ego, ele vai formando também, além de ser um instrumento para que a gente possa viver no mundo e viver em sociedade, ele também forma defesas para que nem todo conteúdo do inconsciente venha à tona. Por motivos de educação, mil motivos, sociais principalmente, que ele vai formando essas defesas, para que a gente não consiga entrar em contato com o conteúdo inconsciente. E isso vai mantendo durante a vida e, muitas vezes, ficando cada vez maior. E essa defesa que nós criamos para barrar o conteúdo inconsciente, ela é cansativa, demanda muita energia para que a gente vá empurrando tudo para dentro. É a tampa da panela de pressão, exatamente. E é lógico que uma hora tudo explode. Qual que é o objetivo, então, de você ir lá fazer uma análise e falar com um psicanalista? É que você consiga, com a ajuda do analista, ir desvelando essas camadas do ego e consiga olhar para o seu inconsciente. E quanto mais consciência você tem do seu inconsciente, menos de surpresa ele vai te pegar. Porque o inconsciente, ele está funcionando o tempo todo. Até quando você dorme, você sonha, é o seu inconsciente se manifestando. Quando você está vivendo a vida no seu dia a dia, acordado e consciente do que está acontecendo, por trás disso tem o seu inconsciente que não para de funcionar. Portanto, ele está dominando praticamente tudo o que você faz, fala, pensa. Não sei se você já percebeu quando acontecem os atos falhos. Por exemplo, quando você fala uma coisa que aparentemente não tem nada a ver com o contexto. Então, isso é um ato falho, que é quando o inconsciente dá uma escapadinha das defesas do ego. E o objetivo, então, da análise é que você consiga ir lá dentro, cavar lá no fundo e conhecer quem você é, além dessa parte consciente que está aí conectando com o mundo externo. Isso é uma liberação, tanto de que você vai ter que gastar menos energia se defendendo do seu inconsciente para usar essa energia para coisas propositivas, criativas e boas para você e para o mundo, quanto para que você se conheça melhor e não seja pego de surpresa por esses tais atos falhos. Bom, a psicanálise, então, ela vai criar um setting para que você possa entrar em contato com o seu inconsciente. Porque existem muitos conteúdos ali que foram há tantos e tantos e tantos anos reprimidos, que você precisa se sentir seguro, seguro em todos os aspectos, para que você possa colocar aquilo para fora, para que você possa se abrir para o terapeuta e principalmente para você mesmo. Basicamente, o que constitui um setting analítico? Combinar sempre o mesmo lugar. Sempre você vai ser atendido no mesmo lugar. 2. Este lugar tem que ser mais ou menos neutro. Não é uma sala de psicanalista, sempre tem aquela coisa que a gente sempre vê e imagina, que é um lugar neutro, né? Você vê, não tem muita decoração, muitos quadros, muitas cores. É um espaço onde você pode também projetar. Mas isso eu vou explicar num outro vídeo, que também é uma coisa complicada. Outra coisa, combinar sempre os mesmos dias e horários. É muito importante ter essa agenda. Toda terça e quinta, às 5 da tarde, é meu horário de terapia. 3. Combinar o valor. Antes de começar a terapia, é importante um valor de troca, que hoje é o dinheiro, que também, energeticamente falando, tem um compromisso dos duas partes de estar fazendo a terapia, e depois a gente faz várias análises em relação a como se comporta esse conjunto quando acontece essa troca de dinheiro. É importante para a análise que tenha uma troca, pode ser, às vezes, não dinheiro quando é, por exemplo, um estágio, alguma coisa, mas sempre acontece alguma troca. E número 4, o analista também é uma pessoa neutra. Ele procura ser um espelho para o analisando. Ele não se coloca as suas opiniões, as suas histórias de vida própria. Ele vai simplesmente espelhar e questionar o que o analisando está falando.
E isso é o analista. Tudo isso constitui o setting analítico. O que isso tem a ver com o Ashtanga Yoga? Para mim, tem muitas coisas parecidas. Por exemplo, quando eu já falei aqui e vou falar de novo. O que constitui uma base importante para que você tenha a sua prática? Sempre praticar no mesmo lugar o máximo possível. Se você pratica na sua casa, sempre você vai ter um cantinho seu que é dedicado para a sua prática. Se você pratica com um professor, para tentar praticar sempre com o mesmo professor, ou o máximo que der. Não fica trocando de professor toda hora. Não fica trocando de lugar de praticar toda hora, porque isso pode comprometer a sua prática. E o que acontece? É a mesma coisa que eu falei, você vai sempre fazer análise no mesmo lugar. E a sala do analista, praticamente, ela nunca muda. Se você fizer análise, eu já fiz análise 6 anos com o mesmo analista, a sala dele sempre foi idêntica. E então você vai tentar praticar sempre no mesmo lugar. Mas outra coisa que é o lugar aonde você pratica é o seu tapete de yoga. É por isso que é importante você ter o seu tapete de yoga. Não é só por questões higiênicas, mas senão por questões de que você sabe que aquele é o seu espaço físico e constante que você sempre vai ter naquele lugar, você com o seu tapete, ninguém mais está usando esse tapete. Você colocando a energia lá. Isso é uma constante, você tem que estabelecer constantes. Você entende o que eu quero dizer com o setting? O setting ele é uma coisa constante, para que você possa sentir segurança, para você poder abrir o inconsciente. A mesma coisa acontece na prática, existem as constâncias. A prática do Ashtanga é constante, é uma sequência fixa, você pratica sempre a mesma sequência. Porque também, como eu enxergo que essa sequência fixa das posturas, ela é um setting, ela está constituindo um setting, ela está te dando um contorno. Para mim, ela significa também esse espaço que dá o contorno, a constância, a rotina, para que outras coisas possam emergir, para que a gente consiga ter a segurança de pouco a pouco ir soltando o consciente. Por exemplo, que postura eu vou fazer agora? Qual é a próxima postura? Mas agora eu tenho que aprender tudo de novo, uma postura nova toda vez? Então, essa constância faz com que você consiga ir mais fundo em cada postura. Você não está só preocupado com aonde eu coloco o meu pé, como eu respiro nessa postura. Tem coisas básicas que você vai aprendendo de tanto você repetir. Você não tem que mais pensar tanto sobre isso, você consegue ir em outros lugares e consegue observar aqui, ó, como está se comportando e as sutilezas mais do seu corpo. E a mudança delas a cada dia. Então, a prática constante. E é muito bom estabelecer sempre o mesmo horário e também praticar 6 vezes na semana. Se você vai praticar 4 vezes na semana, 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, que seja sempre nos mesmos dias. Então você escolheu terça e quinta, toda terça e quinta, às 8 da manhã, eu vou praticar Ashtanga. Esse é o meu compromisso, assim como acontece com o setting analítico. Isso fortalece a sua prática e, mais uma vez, te dá o contorno, te dá a segurança, a rotina, para que você possa realmente entrar em contato com quem você realmente é. Porque a prática, a análise, tem o analista para te cutucar, para te fazer o espelho, né? Para te fazer olhar lá dentro. Já a prática do yoga usa o movimento do corpo para que você possa, através do corpo, entrar também nesse lado inconsciente. Porque, como eu falei no vídeo passado, o nosso corpo é totalmente conectado com a nossa mente, principalmente com a mente inconsciente. A nossa postura, o jeito que a gente anda, o jeito que a gente fala, tudo isso está conectado com o nosso inconsciente. Então, a gente vai mover o corpo em diferentes lugares, pressionar diferentes espaços, mover em diferentes locais do espaço, em relação ao espaço, para poder entrar em contato com com quem a gente é lá atrás, para a gente poder ir soltando as defesas e, mesma coisa, liberar energia para outras coisas que não seja ficar se defendendo de si mesmo. E, além de tudo, existe o professor. Claro, o Ashtanga ele pode ser praticado também sem professor,
porque já você sabendo a sequência e a série, você pode praticar sozinho. Daí eu já diria que a própria série fixa, a sequência, é um próprio professor, se você sempre praticar com a consciência. Porém, é importante ter um professor, e o professor também faz um lugar de educador, assim como muitas vezes o analista. O professor sempre faz um lugar de educador, não só um treinador físico, é uma coisa mais além. De também ajudar a gente a ir soltando as defesas do ego para que a gente possa realmente ver quem a gente é. Porque esse é o objetivo do yoga, no final das contas, é a gente entrar em contato com quem a gente realmente é. Bom, isso para mim tem tudo a ver, setting analítico do yoga e da psicanálise. Olha só que lindo! E espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha aproveitado, que você tenha compreendido um pouquinho mais. E deixa aí nos comentários o que você achou, o que você pensa, se tem alguma coisa para complementar, para me ajudar, para trocar. Eu sempre fico muito agradecida. Gratidão e nos vemos no próximo vídeo. Namastê!